deixar esse vídeo como um guia para a resolução dessa SAP, tá? E vou aqui resolver alguns pontos dela, para quem precisa. Aqui você tem que falar sobre o multímetro, que é o aparelho que você utiliza. Multímetro. E falar de quatro, né, grandezas elétricas. Você pode falar sobre corrente, que é o fluxo ordenado de cargas. Corrente. Você pode falar aqui sobre tensão, que é a energia responsável para que haja o movimento dos elétrons, é a energia potencial. Você pode falar aqui sobre resistência, resistência, que é a capacidade de bloquear o livre acesso da corrente pelo circuito. Você pode falar aqui de capacitância, que é a capacidade de armazenar cargas elétricas pelo capacitor. Capacitância. Você pode falar aqui também sobre indutância, que é a capacidade de armazenar campo magnético no circuito. Então, você tem uma série de infinidades que você pode trabalhar aqui nessa primeira questão. Indutância, ok? Aqui, só que eu já dei 5, né? Você pode falar também sobre outra grandeza, você pode falar sobre potência dissipada, potência, que é a capacidade de trabalho, de realização de trabalho pelo tempo, potência dissipada, perda de energia em forma de calor, potência útil é outra grandeza também, que é a capacidade de absorver energia e realizar trabalho, certo? Então, tudo isso aqui são grandezas. Aqui, baseando-se nos conhecimentos, tá? Sobre corrente alternada, a capacitância e a prosperidade do dispositivo ou de um circuito em opor errado, isso que é resistência. O indutor tem como... Não, falso. Ele não se manifesta ao contrário, ele se manifesta a favor. Capacitores são elementos bastante comuns em circuitos retificadores. Sim, dado sua capacidade de estabilizar as oscilações em função de campo magnético produzido por ele. Falso. Armazenamento de carga. Capacitores e indutores são elementos que armazenam energia em forma de campo magnético. Falso, porque que ele trocou. Isso aqui é o indutor e a tensão elétrica, respectivamente, e são os capacitores. Então, a única resposta é a letra E. Neste caso aqui, ele vai pedir, né, para você fazer a associação aqui do resistor, dos resistores, para você calcular a resistência equivalente do circuito abaixo, ok? Aqui, série paralelo, está em paralelo. Resistência equivalente aqui é igual a 60 vezes 100, dividido por 60 mais 100, que é 160. Vou pegar a calculadora aqui. E então fica aqui 100 vezes 60 dividido por 160. Dá 37,5.
ohms. Aqui estão em série, certo? 20 mais 48, 68. E esse 68 está em paralelo com 12. Também que faz a resistência equivalente. 68 vezes 12 dá quanto? 68 vezes 12, 816 dividido por 80, 10,2. Depois de eu ter achado 37,5 aqui, eu vou somar com 25. Dá 62,5. Porque esse 25 com esse 37,5 aqui, eles vão sair em série. 62,5. Beleza. E aí, esse 62,5 ele vai estar em paralelo com esse 40. Mas eu posso fazer isso aqui também. Eu posso pegar 40 vezes 80, tá? Fazer o paralelo entre eles. E depois eu faço o paralelo com 62,5. Mas, já que eu achei 62,5, vou fazer o paralelo com o 40. Vezes 40 mais 40. Deixa eu fazer aqui 62,5 vezes 40 dividido por 102,5. Dividido por 102,5. Isso dá 24,4. 24,4 ohms. Beleza? Então, meu circuito ele vai ficar dessa forma. Aqui vai ser 10,2. Achei. Aqui vai ter o 65. Aqui o 80. Então, aqui vai ser 10,2. Aqui 65. Oitenta. E aqui, como eu achei, 24,4. Fazendo isso, aqui eu vou fazer a resistência equivalente entre 80 e 24,4. 24,4 vezes 80 dividido por 24,4 mais 80. Mais 80. Então vamos fazer aqui 24,4 vezes 80 dá 1952.
Quando eu faço isso, aqui dá 18,7 aproximadamente. Então, meu circuito ele vai ficar dessa forma. Ele só pede a resistência equivalente. Oito vírgula sete. Aqui 10,2. E aqui 18,7. Não, 65, perdão. Então agora é só somar isso aqui. 65 mais 18,7 mais 10,2. Isso dá 93,9. Ou resistência equivalente, aproximadamente 94. Beleza. Fiz isso. Aqui também a mesma coisa. Esse 30 com esse 50 aqui estão em série. É só somar. 50 mais 30 dá 80K. Aqui 70 mais 10 dá 80. Mais 40, 120. Aqui eu tenho 60 mais 80, 140, tá? Então, em série, 140 quilômetros. E aqui eu tenho 80 mais 35, certo? Aqui eu tenho 125, beleza? Não, 115, perdão. 115. Fazendo isso, eu vou fazer o quê? Vou colocar resistência em equivalente, que agora eles vão ficar em paralelo. 80 vezes 120, dividido por 80 mais 120, que é 200. Então, aqui vai ficar 80 vezes 120, dividido por 200. Dá 48 quilômetros. Eles estão em quilo. Posso fazer juntamente aqui, já que eu coloquei esses dois em paralelo, esse com esse, eu vou colocar esse aqui também em paralelo. 200 vezes 48 sobre 248. 200 vezes 48 dividido por 248. Isso é 38,7. Beleza. E aqui, esses dois já que estavam em série, agora eu vou colocá-los em paralelo também. Fica 140 vezes 115.
dividido por 140 mais 115. Então, beleza. Então, fica 140 vezes 115 mais 100 dividido por 255. Dá 63,1. Bom, já que eu achei tudo isso, o meu circuito ele vai ficar dessa forma. Aqui, aqui vai ficar o 63,1 quilo-ohm. E aqui em cima o 38,7 quilo-ohm. Fazendo isso, como eles estão em série, é só somar. Fica 63,1 mais 38,7. Isso aqui vai dar um total de 102, aproximadamente 102 quilo ohm de resistência. Beleza? Muito bem. Nesse daqui, você tem que fazer a dimensão de um chuveiro, né? Você vai utilizar aqui a segunda lei de Ohm, ok? Onde essa é a minha área. Ele diz que a minha resistência vai ter que ser equiparada ao que? A corrente de 50 amperes, para que ela seja no máximo 2%. Então, vai ser o quê? 220 vezes 0,02. Está 4,4. Preste atenção. Volts. Então, beleza. Já que a minha corrente é de 50, fica 4,4, que é a minha tensão máxima, que ele vai aguentar. A resistência que eu vou achar é a corrente de 50. Minha resistência vai ser o quê? 4,4 dividido por 50. Isso dá 0,088. Como ele pede o quê? A área, né? É só você fazer dessa forma. A área vai ser o quê? A minha resistividade, que é 0,0278. O comprimento, que é 90, dividido por 0,088. Então, deixa eu fazer isso aqui. 0,0278 vezes 90 dividido por 0,088. Isso dá 28,4. Então, minha área vai ser de aproximadamente 28,4 metros quadrados. Prontinho. Aqui, né, ele pede para você calcular o quê? Consumo, certo? Então, você tem que fazer as associações de resistores aqui para achar o valor da potência total aqui nesse resistor. Aqui, 15 vezes 15 mais 40 dá 55. Que dá 55 ohms. E 55 vai estar em paralelo com 25. Então, resistência equivalente é igual a 55
vezes 25, dividido por 55 mais 25. Cinquenta e cinco vezes 25, 1.375, dividido por 80, vai dar 17,1. Beleza. Então, meu circuito vai ficar dessa forma. E aqui, isso aqui tudo vai me dar o quê? Resistência equivalente é só você somar. Vai dar 70, 87. Vou deixar 87 ohms. 87 ohms. Muito bem. Ele pede para calcular o consumo. Consumo é trabalho, que é igual a potência, vezes a variação do tempo. Certo? Beleza? Muito bem. Seguinte. Ele diz aqui que é ligado por 3 horas. Então, você tem que achar o valor da potência. E a potência útil. E a potência útil é igual a V, tensão, vezes o I. E como que você calcula o I? V é igual a RI. Muito bem. O meu I vai ser o quê? 220 dividido por 87. Isso vai me dar 2,52 amperes. Muito bem. Então, agora é só substituir aqui. Vai ser 220 vezes 2,52. Isso dá 556. Watts. Então, agora eu jogo nessa forma. Tal é igual a potência de 556 vezes o tempo de 3 horas. Isso dá 1.668 joule, certo? Beleza. Só que aí o que que acontece? Ele falou quilowatt-hora, certo? Isso aqui, ele diz que o preço de 1 kWh, de 1 joule, né, no caso aqui, corresponde a 36 centavos. Mas como eu tenho 1.668, isso aqui é uma regra de 3, você vai achar X. Quando você faz isso, multiplicando termo a termo, o seu valor total que você vai pagar vai ser de R$ 600. É só multiplicar 1.668 vezes 0,36, porque 1 vezes X é igual a 1. Beleza. Nesse daqui, você pode utilizar as técnicas ou as leis de Kirchhoff para fazer, certo? Você pode vir aqui e perceber que, neste caso,
O meu R8, a potência dissipada dele vai ser o mesmo que da R7 e do R3, porque os seus valores são o quê? Iguais. Nesse caso, 40 com 40 está em série. Então, 40 mais 40 vai dar 80 ohm, certo? Muito bem. Muito bem. Aqui, R5 com R6, também, né? 8 com 8 dá 16. E aqui eu tenho meu R2. Aqui em cima vai ficar dessa forma. É 30 e aqui é 16. E, e aqui tem o 8. Beleza? Aqui vai ter a minha tensão. Aqui o meu 6. E aqui 40. E aqui o 80. 40. Aqui, nesses dois aqui, você pode fazer associação em paralelo. É o produto pela soma. Vai dar 26,6. Beleza? E aqui, você está vendo que aqui está em série. 30 mais 16, 46. Então o circuito ele vai ficar dessa forma aqui, mais ou menos. E 26. Aqui, aqui é o 60, né? Aqui, 30 mais 16, 46. E você pode fazer assim, ó. E aqui 8. Esses dois estão em paralelo, então você faz o quê? 46 vezes 8. 46 mais 8. Beleza. Então aqui, 46 vezes 8, 368 dividido por 54. Isso dá 6,81. Beleza. Então, o circuito ele vai ficar dessa forma.
Beleza. Aqui vai dar 26,6. Aqui 6,60, né? E aqui em cima, 6,8. Beleza. E aí você calcula a corrente que vai circular aqui. No caso, é só você pegar 6,8 mais 26,6 mais 60. Vai dar 93. Então, vai ser 30 dividido por 96,3. A minha corrente aqui vai ser de 0,31. Por quê? Porque é você utilizar a primeira lei de Ohm, V é igual a RI. A tensão aqui você sabe que é 30. A resistência é só você pegar a soma 6,8 mais 26,6 mais 60, que vai dar 93,3. E o I. E aí você acha esse valor de I. Bom, quando você achar esse valor de I, você vem e faz o quê? Potência útil. VI. Por exemplo, aqui, nesse de R1, qual que é a tensão que nós temos aqui? Ou você pode fazer assim, ó. R I quadrado. Também pode. Uma das formas. Você pode pegar a resistência aqui de 8 vezes o quê? A corrente aqui elevada ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,3 vezes 8, 0,77 watts. Beleza? Como esse valor aqui é o mesmo para o R5, o valor é o mesmo, certo? E agora é só fazer o que você quiser. O R2, a corrente que vai circular aqui por eles é a mesma. Então você pega o quê? 30 vezes o valor dessa corrente elevado ao quadrado. 0,31 elevado ao quadrado. Achou esse valor, certo? E aqui no 40, ele é o mesmo para o R3, R8 e R7. Se você jogar aqui, por exemplo, que sabe que a resistência ao todo deu 26,6 e tem a corrente total de 0,31, você achou esse valor para R3, R8 e R7. E para R4, 60, como número 0,31 ao quadrado. Beleza? E assim, pessoal, esse aqui eu não vou cobrar, tá? Vou cobrar só esse primeiro aqui, ok? Então, até mais.